Olá, galera, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, tá? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Então, vamos iniciar nossa aula de português, tá? E desde já eu vou fazer alguns esclarecimentos. Em relação à aula, a aula de português, estamos já trabalhando o terceiro módulo, certo? Se atentem para isso, as atividades que eu estou passando, os assuntos, né? Os conteúdos estão tudo no terceiro módulo. O assunto que vamos trabalhar nessa videoaula vai ser da página 24 a 29, tá? Agora, do terceiro módulo, nada de segundo módulo, certo? Já estamos estudando o terceiro módulo, já iniciamos ele desde a semana retrasada, tá? Para os que ainda não se atentaram a isso. O assunto que está lá na página 24 é sobre crônica narrativa. Então, peguem aí o caderno de vocês e caneta, lápis, borracha. E conforme eu vou explicando o assunto, faça aí os apontamentos, as coisas interessantes principais que eu estou falando, para que depois vocês venham estudar. Não ficar não somente no assunto do livro, do módulo 3, tá bom? Então, o assunto crônica, vocês devem se atentar que a crônica é dos tipos aí: humorística, descritiva, história, jornalística, ensaio, filosófica e lírica. A crônica vai ter todos esses tipos aí, certo? Porém, o gênero crônica, ele tem alguns fatos, tem alguns pontos principais que vai ter em todas, tá? Vai ter algumas características que todas as crônicas vão possuir. Porém, cada uma vai ter o seu estilo, tá? Vai trabalhar com um estilo diferente. Então, a que vamos estudar hoje vai ser a narrativa. Então, vou explicar a vocês, de modo geral, o que é o gênero crônica e vou explicar como são as características, né, da crônica narrativa, tá? Caderno e caneta na mão, vamos lá iniciar. Vamos lá. A crônica narrativa, ela vai ser subjetiva. Professora, por que subjetiva? Subjetiva, por quê? Porque quando o autor for trazer essa crônica, trazer essa narrativa, ele vai colocar, tá? Sua opinião nesse texto, tá? Ele vai trazer exemplo. Eu vou escrever uma crônica sobre a minha infância, tá? Eu não vou, quando eu for escrever essa crônica narrativa sobre a minha infância, eu não vou trazer somente e descrever ela como foi. Eu vou colocar traços, né, que eu queira lá colocar em relação ao que eu achei, né? Então, se eu for contar a história e relatar nela também coisas que eu achei dessa história, então, esse texto não vai ser um texto objetivo, ele não vai ser uma crônica objetiva, e sim subjetiva. A partir do momento que o autor coloca sua opinião no texto, que o autor coloca marcas de oralidade pessoal dele, se torna um texto subjetivo, tá bom? Outra coisa, a crônica narrativa, como as outras crônicas, como eu falei a vocês, que elas vão ter algumas coisas semelhantes, também esse fato, o cotidiano. Na crônica narrativa, ela vai estar narrando fatos do cotidiano, como eu falei a vocês. Eu vou fazer uma crônica sobre a minha infância. Foi alguma coisa que aconteceu no meu cotidiano? Foi na minha infância, tá? São coisas do cotidiano, não são coisas que eu vou relatar como é que eu falo? História em quadrinhos, não é coisas que eu vou relatar de algum conto de fadas, não. É coisas do cotidiano da minha vida. Pode ser da minha vida, pode ser da vida de um colega que eu conheci, algum fato que aconteceu com ele interessante que eu queira relatar, tá bom? Então, vai ser coisas, fatos do cotidiano, né, do nosso dia a dia, certo? Outra coisa, pelo fato da crônica narrativa, da crônica ser um gênero que trata assuntos do cotidiano, ele vai obter poucos personagens. Por que vão ter poucos personagens? Porque geralmente aquele fato que ocorreu vai envolver poucas pessoas, né? Não vai ser uma crônica que vai ser
uma coisa inventada, uma coisa criada, que você pode criar os personagens quantos quiser. Não. Pelo fato da crônica narrativa relatar fatos do cotidiano, vai ter poucos personagens, porque vai ter poucas pessoas envolvidas naquela história. Como outro exemplo que eu vou dar a vocês. Eu vou contar, né, um fato que aconteceu entre mim e algumas amigas, certo? Por exemplo, estava eu, Mariana e Solange. Estávamos nós três juntas, fomos a tal lugar, tal, aconteceu isso e aquilo. Nessa história que eu vou contar para vocês, quais são os personagens principais? Eu, Mariana e Solange. Só vamos ser nós três. Por quê? Porque o restante vai fazer parte da história. Porém, eu não vou entrar no mérito de contar o que aconteceu com a outra pessoa que participou da história. Não. O foco vai ser eu, Mariana e Solange. Por quê? Porque a história, o fato do cotidiano que aconteceu foi com nós três. Certo? Outra coisa, a crônica narrativa, ela também não, ela somente vai estar em primeira e terceira pessoa, né? Como eu já explico a vocês, já expliquei a vocês nas unidades anteriores, certo? No ano anterior, o fato da primeira e terceira pessoa nos textos, certo? A primeira pessoa é quando tem aquele narrador personagem, tá? A terceira pessoa é quando tem o narrador observador. Quem vai ser o narrador observador? Vai ser só a pessoa relatando um fato que aconteceu com a outra pessoa. Então, na crônica narrativa, como ela está narrando um fato do cotidiano, né, de alguma pessoa, se o narrador estiver participando da história, ele vai ser personagem, tá? Se ele tiver, por exemplo, nessa história que eu acabei de falar a vocês, que aconteceu, um fato que aconteceu comigo, Mariana e Solange. Então, se eu estou participando da história, esse texto vai estar em primeira pessoa. Isso aí. Caso eu queira relatar o fato que aconteceu do cotidiano só com Mariana e Solange, então eu vou ter essa preocupação de escrever o texto, certo? Narrar o fato em terceira pessoa. Até aqui tudo bem? Então, vamos lá para uma geral, para o que eu acabei de explicar a vocês do passo a passo. Então, a crônica narrativa vai ser uma crônica que vai narrar um fato do cotidiano, certo? De forma subjetiva. Por que de forma subjetiva? Porque o autor, né, vai colocar traços, né, da sua opinião nesse texto, nessa narração. Outra coisa, vai ter poucos personagens. Por que vai ter poucos personagens? Pelo fato de estar narrando algum fato do cotidiano. Então, vão ter poucas pessoas envolvidas nessa história. Não vai ter criação de personagens. Vai ser pessoas que vai estar ali, que participaram daquele fato. Tá bom? Outra coisa é que vai estar ou em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Tá bom? Nunca em segunda. Só vai ser em primeira e em terceira pessoa. A crônica narrativa. Tá? Esse texto. Vamos lá, continuar. Então, vamos lá. O que é a crônica narrativa? A crônica narrativa é como eu acabei de falar a vocês. Ela vai estar, né, possuir um enredo curto, tá bom? Com marcas de subjetividade, que é a marca da oralidade do autor, certo? Com poucos personagens, tá? Narrado em primeira ou terceira pessoa, tá bom? E esse texto vai trazer experiência, né, de pessoas que estejam ao redor do autor ou do próprio autor, tá bom? Qual é o objetivo desse texto, né? O objetivo é, como eu falei a vocês, né, narrar fatos, né, trazer textos, né, fatos do cotidiano da vida das pessoas, certo? Vamos lá às suas características. Suas características são essas: a subjetividade, a narração, que é em primeira ou terceira pessoa, tá? O fato de relatar coisas do cotidiano, tá bom? E também possuir um enredo curto. São crônicas curtas, tá bom? Agora vamos lá para a construção. Como é construído, né, essa crônica narrativa? No primeiro parágrafo,
vocês vão lá colocar, né? O autor vai colocar o leitor a par do que está acontecendo no tempo e espaço. O tempo e espaço é o quê? Em que ano está acontecendo isso, certo? Na crônica narrativa, os fatos, como são do cotidiano, então nós sabemos que os fatos são coisas do presente, nada do passado, nada que aconteceu em 1900 e barará, não. Se são fatos do cotidiano, então são fatos que estão acontecendo nesse ano, né, há 2 anos anteriores, nesse século, certo? E o espaço, vocês vão escolher em que local está acontecendo. O espaço é o local, pode ser na casa da pessoa. Ah, esse fato do cotidiano aconteceu em casa. Não, aconteceu no shopping, aconteceu na escola, aconteceu em um parque, tá bom? Então, o tempo vai ser o ano que está acontecendo, o dia, o mês, certo? E o espaço vai ser o local onde vai estar acontecendo. Então, no primeiro parágrafo, tem que ter toda essa informação, certo? Que, no caso, é a introdução. Nos seguintes parágrafos, certo? Que vai se desenrolar a história, né? Você vai ter que ver como é que você vai contar esse fato do cotidiano, sem enrolar muito, ser bem objetivo, né? E chegar a uma conclusão, né? O que foi que aconteceu no final da história? Não adianta você, foi porque no final da história não aconteceu nada. Não, tem que acontecer. No final da história eu descobri que Mariana e Solange, né, haviam saído e não me chamaram para ir com elas. E por isso discutimos. Tem que ter um ponto I no final da história, certo? Não pode ser, porque ficou por isso mesmo, não. No desenrolar da história, você tem que desenvolver na história, certo? E chegar a uma conclusão. Os personagens também têm que ser definidos. Como definido, professora? Tem que estar lá o nomezinho, né? Como eu falei a vocês, o exemplo da história que aconteceu comigo, Mariana e Solange. Então, quais são os personagens definidos dessa história? Luane, Mariana e Solange, tá? Tem que ter esses personagens bem definidos para colocar lá um nome, tá bom? Outra coisa, apresentar um início, meio e fim bem demarcado. Como eu falei a vocês, vocês têm que colocar lá o início, né? Como no início você já tem que dizer o local, em que momento aconteceu isso, qual foi o tempo, tá? Um exemplo, vamos lá iniciar o primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo eu vou iniciar a história contando, né? Em janeiro de 2020, eu, Mariana e Solange fomos ao parque e lá tivemos uma discussão, tá bom? No primeiro parágrafo eu já informei quem são os personagens, estavam definidos, estavam, né? Nesse mesmo primeiro parágrafo, eu disse em que tempo aconteceu? Disse, né? Em janeiro, tá? Deste ano. Disse o espaço? Sim, disse que foi no parque, tá bom? Tudo isso tem que estar bem demarcado no primeiro parágrafo. Aí vamos lá. Os demais parágrafos, eu vou desenvolver tudo o que aconteceu sobre a discussão. E no final, né, dessa discussão, o que foi que aconteceu? Fizemos as pazes e acabou tudo bem e continuamos com a nossa amizade, certo? Então, eu apresentei o início, o meio e o fim bem demarcado, tá? Você não pode deixar o autor ficar solto no seu texto, não. Você tem que mostrar a ele, né, como foi que iniciou a história, o que desenrolou nessa história, o que aconteceu e o fim. Qual foi o fim? O que aconteceu no final dessa história que você relatou do seu cotidiano, tá? Pode ser, como eu falei a você, é subjetiva, porque eu posso, ao escrever o texto, o autor ao escrever o seu texto, ele pode ir lá colocar traços, né, da sua oralidade, né, como, por exemplo, na discussão, Solange falou, apelidou a sua outra amiga, então isso é um traço do que o autor quis colocar uma marca da oralidade no seu texto, tá bom? E nessa história, nesse desenrolar, por isso que tem dizendo aí, busca entreter. Quando eu leio uma crônica narrativa sobre um fato do cotidiano de alguém,
a história da pessoa tem que me chamar a atenção. Eu tenho que querer saber o que aconteceu e tenho que querer saber mais ainda qual é o final, o que aconteceu no final. É como novela mexicana. Se a gente assiste ela no início, a gente quer saber o que vai acontecer, né, com aquela mocinha no meio da história e qual vai ser o final. E aí ela vai ficar realmente com aquele rapaz? Então, a mesma coisa acontece na crônica narrativa. Quando vocês forem escrever uma crônica narrativa sobre um fato da vida de vocês têm que fazer com que esse fato fique interessante, com que o leitor queira, né, ler o início, o meio até o final, tá bom? E não ler o início, já vi que a história é ruim, então nem vou continuar. Não, vocês têm que também chamar a atenção do leitor para ler, tá? Até aí, ok? Pronto. Tudo isso que eu falei a vocês, tá? Vocês também podem acompanhar lá no livro, tá? Vou deixar para vocês duas atividades. A primeira, vocês vão pegar o caderno de vocês, tá? Vou deixar lá na plataforma também, caso vocês queiram colocar. Atividade, né, de português. Coloquem um cabeçalho, lembre, sempre coloquem um cabeçalho. E vocês vão escrever uma crônica, né? É um texto simples, curto. Vocês vão escrever, vocês vão escolher qual vai ser a história que vocês vão querer escrever dessa crônica narrativa. Como eu disse a vocês, pode ser sobre vocês, certo? Narrar um fato que aconteceu com vocês. Se vocês vão narrar um fato que aconteceu com vocês, lembrem, primeira pessoa, tá? Se vocês vão narrar um fato que aconteceu com algum colega da turma, com algum vizinho, com algum familiar, terceira pessoa se você não estiver envolvida no fato, tá bom? Então, vocês vão fazer um texto, fazer um texto, eu vou colocar lá na plataforma também, para vocês, mas vocês já podem adiantar que aí iremos estar fazendo, né, também a correção, vocês encaminham lá na plataforma, tá bom? Para vocês escreverem uma crônica narrativa curta, de no mínimo 10 linhas, tá? No mínimo 10 linhas, sobre algum fato do cotidiano de vocês. Lembre que tem que ter os personagens, tá bom? Poucos, mas tem que estar lá o nome dos personagens bem demarcado. Tem que ter o início, meio e fim, certo? Fora essa atividade, né, vamos também ter a atividade da página 24 até a página 29, tá? E aí vamos estar corrigindo juntos, tá bom? A atividade do livro. Agora, a nossa mensagem da semana, né, que eu preparei com carinho para vocês, que diz assim: o mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam. De Guimarães Rosa, do livro Grande Sertão, Veredas Grande Sertão, tá bom? Então, gosto muito desse autor, Guimarães Rosa. Se vocês puderem, né, ver um pouquinho, ler alguma coisa sobre ele, é interessante e é bom para vocês, tá? Então, bons estudos, tá? E até a próxima aula.